Bem, boa noite a todos novamente. Hoje, dia 9/12, nós estamos na nossa segunda aula aqui na disciplina de tópicos especiais em educação, na especialização em humanidades. E hoje a gente vai trabalhar com o tema educação disruptiva e ensino híbrido, tá? Então, nós vamos trabalhar com esses temas. Eu vou iniciar aqui a apresentação e aí vocês fiquem à vontade para me interromper no microfone, por favor, porque eu não vou estar enxergando o chat. E aí, fiquem à vontade para interromper, perguntar, questionar, e a gente vai construindo um bate-papo aqui sobre esses dois temas, tá bom? Vocês vão perceber que os dois temas eles estão interligados, eles são relacionados, tem uma relação direta entre os dois, e depois eu vou disponibilizar esses slides também lá no NEAD e a gravação da nossa aula também, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai trabalhar é com esse conceito de educação disruptiva. Esse termo não é muito comum na língua portuguesa, ele não é muito utilizado, né? Eu acredito que por uma questão de tradução, não traduziram para um termo mais utilizado, mais comum na língua portuguesa, mantiveram o sinônimo, o termo que é sinônimo em outra língua, né? Então, esse termo disruptivo às vezes assusta, né? Mas é tranquilo. Na verdade, disrupter, né? Se é que a gente pode conjugar um verbo, é quebrar, é romper com aquilo que está pré-estabelecido no processo educacional. Ou seja, é um rompimento com a educação tradicional, no sentido de atualizar as questões educativas para uma possibilidade, vamos pensar assim, do século XXI. Antes da pandemia, falar disso era uma coisa assim muito longe da realidade, muito distante para muitas pessoas e tal. Depois da pandemia, a gente percebeu que não é tão distante assim, que não é tão impossível assim, que é possível a gente pensar em algumas coisas que já estão se fazendo aí, que foram feitas a toque de caixa em função da pandemia, em função dessa situação aí que a gente precisou, e já vai fazer quase 2 anos, né? Em alguns lugares, no nosso caso aqui, nós ainda estamos, trabalhar remotamente, e aí a educação precisou se adequar a essas condições remotas. E aí ela precisou, então, incluir, né, algumas coisas que há 2 anos atrás eram quase que impossíveis a gente pensar em termos desse tipo de inclusão. Então, dentro de um conceito formal, né, a educação disruptiva é aquela que pretende romper com o estabelecido para melhorar o existente. Há muitos especialistas que pensam que a mudança é necessária e urgente porque o atual sistema é anacrônico, ou seja, continua ancorado no século passado e não responde às necessidades da era digital. Então, é um chavão que a gente tem aí na educação, né? A educação está sempre, no mínimo, 100 anos atrás do que a sociedade está vivenciando, né? E como as mudanças provocadas pela tecnologia, elas são muito rápidas e muito dinâmicas, nós temos aí um processo que acaba ficando para trás, né, muito para trás, as questões escolares, porque elas não acompanham essa dinâmica das transformações da era digital. Tem um grande autor, pensador aí, né, britânico, que vem colocar essa questão da educação disruptiva, abrir aqui para permitir a entrada de alguém, colocando essa necessidade da gente pensar, né, a partir de uma situação
cultural, econômica, social, né, que tem passado aí pela nossa frente o tempo todo, né, e que nos coloca, então, diante dessa necessidade de buscar novas formas, né, e novas maneiras de educar e de ensinar, tá? Então, esse é um livro famoso aqui, né, que a gente tem um dos primeiros livros, né, citados aí nesse sentido da educação disruptiva. Explica a atual forma de ensinar é incapaz de educar os alunos de hoje nas competências que deverão dominar para desenvolverem na sociedade digital. Então, um dos grandes problemas que a gente tem com a educação é exatamente esse, né? Se a gente está educando para formar um aluno do futuro, o que será esse futuro digital, né? É uma coisa assim muito difícil da gente prever. Hoje, pensar em 5 anos, em 10 anos, em 15 anos para frente, né? É muito difícil de saber que tipo de profissional a sociedade vai precisar, né, para lidar com essas novas categorias, com essas novas profissões, com essas novas necessidades educacionais que vão sociais que vão surgindo, né? Então, a educação disruptiva, ela vem quebrar com o modelo tradicional, né? Propondo e proporcionando, de certa forma, uma ruptura com essa educação de passar informação, uma educação informativa, porque a informação hoje ela está acessível em qualquer lugar, para uma formação formativa, né? É meio repetitivo aí, mas o que seria essa ideia de uma educação formativa? É uma educação muito mais vinculada com a prática. E aí a pergunta que vem é, que tipo de prática? Como que a gente pode entender essa ideia de prática, né? Então, é em cima disso que a gente vai conversar aqui hoje, pensando aí sobre essa questão dos desafios aí do século XXI. Então, primeiro ponto que eu selecionei aqui para a gente pensar é pensar nessa questão de personalizar a educação e adaptá-la às necessidades e potencialidades de cada aluno. Por que isso? Porque a educação tradicional ela é uma educação universalizada, ela não é personalizada, né? Ela é uma educação que criou um parâmetro, criou uma regra ali, e a partir daquela regra, todo mundo tem que se encaixar nessa regra. Quem não se encaixa nessa regra é banido da escola, é colocado para fora. Então, a disrupção ela vem nessa linha de trabalhar as individualidades. Por isso, ela vem na linha da personalização da educação. É muito importante gravar essa palavrinha aí, personalização, porque ela vai ajudar a gente a compreender o outro conceito, que é o conceito de ensino híbrido, tá? Então, essa ideia de personalização, ela está associada com a ideia de disrupção. Por quê? Porque o ensino tradicional, o ensino do século passado, ele é um ensino que coloca todo mundo na mesma caixinha, enquadra todo mundo na mesma situação. E a educação disruptiva vem tirar essa ideia de enquadramento e colocar a ideia de personalização, visualizar em cada aluno, em cada pessoa, aquilo que ela traz de pessoal, para que ela possa ter uma formação direcionada para ela. É nesse sentido aqui, meio de longe, assim, pegando uma carona nisso aqui, que vem essa ideia de itinerários formativos. O que é um itinerário formativo? É aquilo que você cria para você. Então, ao invés de eu fazer o meu curso de acordo com aquilo que todo mundo faz, por exemplo, os nossos cursos hoje eles são pensados numa caixinha. Então, por exemplo, vai fazer uma graduação, aquela graduação tem tantas mil horas,
e aí você, para cumprir aquelas 1.000 horas, você tem que cumprir tantas disciplinas, com tanta carga horária, com tantos pré-requisitos, etc, etc. Então, enquadrou, e aí, para conseguir aquele diploma, aquela formação, você tem que cumprir aquilo que está ali. Dentro dessa ideia da disrupção, isso não existe. Não existe mais essa personalização, desculpa, não existe mais essa padronização, tá? A ideia é de personalizar. Ah, mas e aí, então, o que vai ser um engenheiro? Ah, não tem uma resposta pronta para isso. Por quê? Será que esse engenheiro que a gente forma hoje, dentro dessa padronização, quadradinha, bonitinha, vai dar conta do que ele vai ter que resolver no futuro de problemas proporcionados aí pelas novas tecnologias? Então, é nessa linha que a disrupção vem, tá? Sair do enquadramento e ir para uma visão de personalização. Outro elemento importante, formar profissionais que também sejam cidadãos críticos e conscientes. Isso aí, todo plano que a gente pega lá, todo PPP, né, Projeto Político Pedagógico da Escola que a gente pega, está lá lindo, maravilhoso, escrito isso. O problema é o que isso realmente quer dizer, né? O que é uma formação de cidadão? É formar pessoas conscientes de seus direitos e deveres, né? Então, aí entra toda a questão da diversidade, entra toda a questão da inclusão, entra toda a questão do respeito às diferenças culturais, sociais, econômicas, né? Então, entra todo um arcabouço de coisas aí que vai direcionar para essa questão da cidadania. Não é aquela cidadania idealizada, mas é aquela cidadania focada num ponto, numa linha de direcionamento que vai proporcionar uma coisa mais prática, e não teórica. Tá? O terceiro ponto é dotar os estudantes das habilidades e ferramentas sociais e tecnológicas demandadas pelo mercado de trabalho. Esse é o grande desafio nosso da educação, e quando a gente pensa a escola pública, é o desafio e meio. Né? Por quê? As ferramentas tecnológicas que a gente tem hoje, será não, elas não serão as mesmas daqui a 5 anos, não serão as mesmas daqui a 10 anos, muito menos daqui a 20 anos. Então, como é que a escola, né, como é que a educação pode capacitar as pessoas para que elas possam ter uma visão mais prática, né, das tecnologias. É nessa linha, e aí a gente vê muito mais nas escolas privadas do que nas escolas públicas, que a gente vê toda a ideia de maker, né? Que é aquela coisa do fazer, e geralmente os makers relacionados às tecnologias. Então, a gente vê aí a questão da construção de robôs, a construção do domínio de programação, né? Então, tem vários softwares, várias empresas, inclusive, que vendem isso para as escolas no sentido de dar essa ideia de inovação, né? Parece meio maluco isso, mas fazendo uma analogia bem grosseira, assim, quando a gente tem uma certa idade, que já passou por várias coisas, a gente tem algumas vantagens e desvantagens. Eu acho que isso é uma vantagem. Então, quando implementou essa ideia do computador, né? Eu sou do tempo da máquina de escrever, eu fiz datilografia e tal. Tenho 58 anos, tá, gente? Então, quando implementou essa questão do computador, existia uma profissão, que, aliás, existe até hoje no serviço público, não existe concurso para isso, mas existe ainda lá a função, que é a função de digitador. Então, existia uma pessoa formada, capacitada para ser digitador. Isso caiu por terra, e caiu por terra em menos de 10 anos. Tá? E hoje todo mundo tem que ser digitador. Né? Até um tempo atrás existia a função de programador, ainda existe, aliás, né?
daqui a 10 anos, não vai ter, todo mundo vai ter que aprender a ser programador, todo mundo vai ter que aprender a linguagem de programação e fazer as programações. Ai, professor, mas isso não vai acontecer. Vai, gente, vai. É uma questão de tempo. Pode ser mais rápido ou mais lento, mas que vai acontecer, vai. Não tem como a gente fugir dessa dinâmica que a tecnologia vem colocando para a gente. Então, a tecnologia facilita muita coisa na nossa vida, mas também nos obriga a nos reajustar diante dessas coisas e a nos adequar a novas possibilidades. Né? Então, as habilidades aí, as ferramentas tecnológicas, elas precisam ser constantemente trabalhadas e renovadas na escola para que a gente possa, no mínimo, estar um pouco mais próximo do mercado de trabalho. Quem já é professor aí já passa por isso e já, com certeza, já se deparou. Uma criança de 10 anos de idade, ela consegue te dar um banho. Se você tem mais de 20, ela te dá um banho em tecnologia, tá? Então, você pega aí uma criancinha de 2 anos de idade, ele já pega um celular e já começa a procurar coisa no celular, se bobear, ele baixa um joguinho no seu celular que nem você sabe fazer, né? Talvez vocês mais novinhos que estão aí tenham maior facilidade, mas as crianças que já nasceram na era digital, elas vão ter maior facilidade que vocês. Então, assim, a gente pega aí as crianças na faixa etária até 5 anos, que já nasceram numa tecnologia digital avançada, elas têm habilidades que as crianças de 10 anos não têm, e que vocês de 20 não têm, e que quem tem mais de 30 também está muito para trás, com certeza. Então, assim, essa dinâmica, essa rapidez, né, da evolução tecnológica que vem colocar assim para a gente esses desafios aí da disrupção, tá? Então, aonde está a resposta? A resposta está na inovação. Tá? Na inovação aonde? A inovação educacional. E aí, o que a gente enfrenta nessas questões aí da inovação educacional, que algumas delas chegaram mais rápido do que a gente pensava, outras ainda estão engatinhando, mas muitas estão aí batendo a nossa porta e que vão exigir da gente tanto inovações nas abordagens, nos métodos, quanto nos formatos, tá? Então, não é uma ordem aí que eu coloquei, só relacionei aí, né? A inteligência artificial, não, professor, mas isso está muito longe das escolas. Não está. Se alguém aqui trabalha em escola particular, muitas escolas já têm seus programinhas lá de inteligência artificial, né? Sejam lá os óculos de realidade virtual, de realidade aumentada, os livros digitais e assim por diante, né? Com pouca coisa, às vezes, de inteligência artificial, mas às vezes com muita coisa. Outro elemento, a gamificação, né? Então, muitos jogos, muitas coisas lúdicas para aprender conceitos e conteúdos que a gente aprendia quando muito nos livros e tal. Os profitubers é um termo que não é muito comum aí também, mas que agora, com a dinâmica da pandemia, acabou forçando a gente a ser, que são os professores que viraram youtubers, né? Que viraram influenciadores aí digitais. Então, nós temos uma quantidade de professores, todos nós fomos obrigados, eu estou fazendo aqui uma aula, vou deixar gravado, disponível depois, né? Todos nós fomos obrigados a fazer isso, a aprender a fazer isso, então, vou colocar, tem menos de um ano que eu aprendi a fazer isso, foi na pandemia, fui obrigado a fazer e estou aqui fazendo. Mas eu não sou um youtuber, eu não sou um influenciador, mas tem vários aí, vários professores que começaram a fazer e gostaram, né? E aí, então, nessa dinâmica aí. Os MOOCs, né? Massive Open Online Courses, né? Cursos abertos em massa, então são cursos geralmente, na sua grande maioria, em inglês, ofertados pelas grandes universidades aí, e que muitos deles nem têm um
conteúdo pronto e acabado. Então, é um curso que você entra e você elabora o seu currículo, você diz qual é o itinerário, qual é o caminho que você vai direcionar, e ali você trabalha naquele seu caminho e pronto. Então, não é uma coisa enquadrada, não é uma coisa pronta e tal, né? Essas lifelong, né? Aprendizagem contínua, aprendizagem para a vida toda, ou seja, aprendizagem que não para nunca. Então, tem várias oportunidades de cursos aí nesse sentido. Então, não importa se a pessoa é graduada, pós-graduada, se ela tem formação inicial, se não tem, então ela pode ingressar nos cursos desses e fazer, né? E nunca vai parar, porque é contínuo, né? E o e-learning empresarial, que seriam aprendizagens online aí das empresas ou as grandes empresas que têm as suas próprias universidades corporativas, né? E aí elas, então, vão formando o seu pessoal a partir dessas oportunidades aí. Então, a gente tem, por exemplo, exemplos do Brasil. A gente tem Banco do Brasil, Correios, e grandes outras instituições que formam, né, tem lá os seus cursos na tal da universidade corporativa e formam os seus quadros de pessoal a partir daqueles cursos ali. Todos esses exemplos que eu usei aqui de inovação, eles são oferecidos por causa, ou em virtude, como instrumento aí, por causa da tecnologia educacional. Então, é essa ideia de disrupção que vem para a gente, é sair dessa ideia do quadrado da sala de aula, do retângulo da sala de aula, do formato da escola fechada, presencial, naquele espaço, naquele tempo, naquele lugar, e ampliando e quebrando todas as possíveis barreiras, seja da distância, do tempo, do lugar, né? do formato, então vai quebrar todas essas distâncias aí. Então, é essa ideia de disrupção que está presente aqui. Esse slide está bem fraquinho, mas eu achei linda essa imagem e quis aproveitar ela aqui, só para a gente pontuar alguns elementos. Então, se a gente... vou fazer um círculo aqui, aí a gente vai identificar. Então, apostar na formação precoce, ou seja, não tem mais uma idade certa para aprender um determinado conteúdo. Então, tudo aquilo que pode ser instigado, tudo aquilo que pode ser incentivado, quanto mais cedo você incentivar a criança a ter acesso àquilo, melhor ela vai ficar naquilo. Isso a gente tem visto muito relacionado à tecnologia digital, principalmente dos celulares. Então, hoje você encontra aí, eu acho absurdo, mas você encontra, já presenciei isso, uma criancinha com 1 mês de vida, um celularzinho ligado no carrinho do bebê para ela assistir ali um videozinho, alguma coisa que está passando ali, tá? Ah, mas isso não tem nada a ver, professor, é só diversão. Não, aquilo ali já está formando a mente da criança, o cérebro da criança, que ainda não está fechado, não está formado, ele já está recebendo influência daquele tipo, daquela velocidade, daquela dinâmica de imagens, daquela luz que está ali, que às vezes é uma coisa que, para quem não é nativo digital, incomoda e assim por diante, tá? Então, personalizar a aprendizagem, aquilo que eu já falei. Então, não tem uma aprendizagem que tem que ser para todo mundo no mesmo tempo, mesmo espaço, mesma idade, tá? Cada idade, cada indivíduo, né? Ele tem o seu desenvolvimento e aí eu tenho que trabalhar o máximo potencial desse indivíduo, certo? Integrar a inteligência artificial à vida e à gestão de dados. Então, tem um monte de coisas que a gente precisava aprender na escola que hoje a gente não precisa aprender. A inteligência artificial faz para a gente, né? Então,
por que eu vou ficar... Eu tenho uma birra com isso. Por que eu vou ficar insistindo que o meu aluninho lá do primeira série, do primeiro ano, tem que fazer a letrinha lá daquele jeito que eu ensino que escreve o A, o B, o C, se ele pode digitar? Será que eu não posso, ao invés de ficar perdendo tempo com ele decorando uma forma de desenhar a letra, eu incentivar outras coisas, se isso o computador já pode fazer automaticamente, né? Impulsionar o pensamento crítico. Então, parece até contradição, mas não é contradição, é complementação. Então, embora utilize os mecanismos tecnológicos para fazer as coisas, eu não vou deixar de formar um cidadão crítico. Então, eu preciso impulsionar, eu preciso articular essa questão do pensamento crítico. E reforçar as habilidades digitais, né? Isso é uma coisa que a gente nem precisa insistir muito. Os alunos acabam fazendo por uma questão do dia a dia, da vivência e tal. Então, se você tem de 20 a 30 anos, você teve acesso ao celular com a média de 10 anos. Hoje, uma criança de 1 ano de idade, se bobear, já tem celular. Pode não ter o celular dela, mas ela tem um celular para ela assistir, ou não, um celular, um tablet, né, para ela assistir aos desenhos, para fazer não sei o quê e tal. Então, tudo isso interfere nessa dinâmica da aprendizagem e na dinâmica do processo educacional. Bom, o que é, então, essa disrupção na educação? Primeiro ponto, a prática acima da teoria. Como é que é isso? A gente vem de uma escola que primeiro a gente aprende a teoria para depois ir para a prática. Primeiro eu aprendo tudo de química para depois ir para o laboratório de química. Primeiro eu aprendo tudo e aí essa educação disruptiva quebra com isso. Ela vem dizer, não, a realidade é mais forte do que os conceitos. Então eu preciso entrar na prática, para, a partir dessa prática, compreender os conceitos. Tá? Então, esse é um primeiro modelo de disrupção. O segundo modelo, aprendizagem multidisciplinar. Ou seja, a gente aprendeu, e a nossa escola, a escola que nós tivemos, foi uma escola que colocou tudo nas caixinhas. Cada disciplina numa caixinha, cada coisa no seu tempo, no seu espaço e tal, para que depois eu, lá, quando terminasse um determinado nível de ensino, eu ia juntar tudo aquilo. E aqui não, aqui a aprendizagem é multidisciplinar. Ou seja, não existe fronteira entre as disciplinas. Tá? A formação ela é confusa, não é confusa a palavra correta, ela é complexa. Tá? Então, tem que ter uma visão mais ampla. E a criança tem muita capacidade para isso. Nós, adultos, aqui somos meio direcionados e a gente acha que só dá para aprender dentro de cada caixinha. O terceiro elemento aqui, eu já falei dele, que é a inovação digital. Né? Então, não tem como a gente fugir dessa questão da inovação digital. A gente foi forçado agora pela pandemia e a gente acabou fazendo um monte de coisa que era impossível de pensar há 3 anos atrás, antes da pandemia. Né? Então, independente da modalidade de ensino, independente de como você vai fazer, a gente tem que incluir as questões virtuais nesse ensino. E, por incrível que pareça, nós ainda temos um monte de professor brigando para que não pode usar o celular na sala de aula. Tá? Então, é um contraponto a essa ideia de disrupção. Um nexo de união com o mundo do trabalho. Então, a escola ela tem que estar vinculada ao mundo do trabalho. Ela tem que olhar o mundo do trabalho. Gente, alguém levantou a mão, falou alguma coisa? Eu não estou enxergando o Meet, mas... Fui eu, Isabelita. Oi, professor, tudo bom? Tudo bom. Não, é porque você estava falando da questão do adulto. Eu lembro que quando eu dava aula para
centro de línguas, a gente tinha muita dificuldade com os adultos, porque eles queriam completar o livro, né? Então, às vezes a gente pulava uma atividade, ou a gente adaptava uma atividade em sala de aula, ou mesmo para dever de casa, e aí o menino, professor, do ponto. Isso. Tá me ouvindo? Agora tô. Deu uma cortada. Mas tá. Aí o aluno reclamava que não tinha feito alguma atividade do livro, que não tinha completado o livro, né? E a gente tentava mostrar, não, mas a gente não fez no livro, mas a gente fez em sala, ou a gente adaptou essa atividade, ou essa atividade é mais interessante se a gente fizer dessa outra forma. Então, a gente convenceu o aluno de que a gente não tinha que seguir o livro. A gente não tinha que seguir todos os itens do livro naquela ordem, né, naquele jeito. Que o livro era um referencial. E a mesma coisa quando você não ensinava gramática, que eu trabalho com inglês, né? Aí eles, não vai ensinar gramática? Eu falei, mas não é aprender gramática, vai aprender a falar, vai aprender a escrever. Eles queriam estudar gramática, eles ficavam, mas qual gramática que você indica? Eu falei, eu posso indicar a gramática, mas não é só gramática, a gente tem que aprender a falar, tem o que a gente chama de chunks of language, né? São estruturas que são padrão. Você fala, what's your name? Você não precisa saber que what, qual que significa what, o que significa your, o que significa name para poder falar. Algumas estruturas a gente aprende sem dissecar essa estrutura. Então, você está falando do adulto e tem essa dificuldade. O adolescente, o criança, está nem aí. Se gramática, se deu aula de gramática bem, se não deu amém, se falou bem, se jogou que legal. Então, assim, o adulto tem essa dificuldade. Assim, eu não sei como é que é na pós-graduação. Diga. Se você pega uma criancinha lá de 3 anos de idade e vai trabalhar inglês com ela, com brincadeiras, com jogos e tal, ela aprende rapidinho, na boa. 2 aulas ela sai falando inglês, né? E aí o adulto, o adolescente é mais travado, porque ele já se enquadrou que para aprender tem que estar nessa caixinha, tem que estar nesse eixo, tem que estar aquela história de cumprir o livro inteiro, senão não vai aprender, né? Pode. E a outra dificuldade que eu vejo também com adulto é essa coisa de ter que cumprir a meta, né? Se você deixa de fazer alguma coisa, vai, mas e a gente não fez. Depois assim, eu tô falando, não sei como é que é na pós-graduação, porque eu trabalhei com educação, com a licenciatura só um semestre, e as aulas foram todas assim, os alunos tinham que fazer tudo. A gente dava instrução, era eu e outra professora, a gente dava instrução para os meninos, e os alunos faziam tudo. A gente ficava lá como orientador, né, guiando, a gente dava alguma orientação, mas no final os meninos faziam tudo. Tudo bem, eles eram mais jovens, mas eles ficavam, assim, deu tudo certo, mas eles ficavam. Mas a gente ia procurar isso onde? A gente dava toda a referência, mas os alunos que faziam tudo. Mas eu não sei de outros grupos, né? Por exemplo, aqui na pós-graduação, se tem se os alunos cobram isso, de que tem que fazer desse jeito, tem que cumprir. Eu realmente não sei, porque eu dei muito pouco aula na licenciatura e nas aulas que eu dei foi muito específico, né? Assim, então, eu não sei como é que, se você enfrenta isso na pós-graduação, outros cursos que envolvem adultos, se eles ficam muito preocupados, assim, né? Que a minha experiência é com inglês, então eu não sei te falar. Não, é muito forte, Isa. Essa coisa do como você trabalhar. Então, por exemplo, eu trabalho em licenciatura com as disciplinas pedagógicas, né? Aí eu pego um livro lá, mas eu só vamos usar um capítulo daquele livro. Aí os alunos ficam assim, mas professor, os outros capítulos? Não, gente, os outros capítulos a gente vai trabalhar com temas de outros autores e tal, não sei o quê, pra gente. Mas fica essa preocupação ainda. Agora, quanto mais velha a pessoa, maior é essa preocupação. Quanto mais nova, menor essa. Porque a minha interpretação sobre isso é que quem colocou isso na cabeça deles foi a escola. É a estrutura de escola que a gente tem. Então, assim, é a mesma coisa que pensar que a criança lá na educação infantil não aprende nada. É uma tamanha besteira. Por quê? Só porque não tem um currículo estruturado ali do que ele tem que aprender com 3 anos, com 2 anos. Mas quando a gente quebra isso, a aprendizagem ocorre do mesmo jeito. A criança aprende pela complexidade e não pela simplicidade. É a gente adulta que tem essa mania de enquadrar as coisas e colocar nas caixinhas, né? É muito forte isso. E isso vem de onde surgiu a escola, que é da educação, que é da modernidade, né?
dessa estrutura moderna de colocar as coisas tudo enquadrado e tal. E quem não se enquadrar, a gente bota para fora. Né? Então, aí quando a gente começa a ver as histórias dos gênios, por exemplo, um Einstein da vida, ele não se enquadrou. Ele era dito como um aluno que era ruim, um péssimo aluno, porque não conseguia se enquadrar. Era um gênio criativo. E as pessoas especiais têm muito problema com isso, né? No enquadramento. Geralmente, as crianças, os adolescentes, adultos que são hiperativos ou que são superdotados, eles não se enquadram no modelo educacional que a gente tem, porque é muito quadrado, é muito ruim. Mas obrigado pela colaboração. E fica à vontade para colaborar com a gente, é importante. Okay. Obrigada. Vamos lá. Só tem mais um slide aqui da disrupção, aí a gente volta para uma discussão aqui no grupo para a gente... Bom, então essa questão do vínculo com o mundo do trabalho é muito importante, né? E aí é um descompasso que a gente tem, né? Até quando a gente pensa, a Isa já refletiu bastante sobre isso com a gente aqui em outras situações, mas quando a gente pensa no Instituto Federal, que é um lugar onde deveria formar diretamente para o mundo do trabalho, né? O descompasso que a gente tem entre o aluno que a gente forma e o mundo do trabalho é muito grande. Então, acaba que a gente deixa muita coisa a desejar por causa de estar longe. Então, os nossos professores, eles vêm de uma formação acadêmica, eles não têm uma experiência no mercado de trabalho. E aí, essa ideia que eles formam, às vezes, o estudante ali, o mercado de trabalho não quer aquele cara. O mercado de trabalho quer um outro perfil, né? E aí é um descompasso que a gente tem muito grande. E outro elemento que geralmente é muito criticado, e por isso tem muita resistência nessa questão das metodologias ativas e da disrupção e do ensino híbrido, que a gente vai falar daqui a pouco, é essa questão da competitividade, tá? Então, a gente, dentro dessa perspectiva, e por isso as escolas privadas, elas embarcaram muito mais rápido nessa questão da disrupção e das metodologias ativas, porque essa questão da competitividade, ela é competitividade entre as instituições e, ao mesmo tempo, formando o aluno para esse mercado, esse mundo do trabalho que é competitivo, né? E que é, de certa forma, bastante problemático. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, vamos pensar assim, né? Uma linguagem mais tranquila, para que a gente possa entender essa ideia. Existe muita resistência a essa ideia das metodologias ativas e da disrupção dentro das instituições públicas, dentro das instituições que trabalham numa perspectiva de formação mais humana e tal, tá? Existe muita resistência, a gente não pode fugir dessas resistências, acho que a gente tem que ser crítico, inclusive, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa atender às necessidades do mercado, atender às necessidades do mundo do trabalho, né? Então, a gente, enquanto formador, enquanto professor, enquanto alguém que pensa a educação, tem que estar focado e tem que estar aberto a essas experiências e a essas novas necessidades. É um desafio, não é simples, não é fácil, não é, como dizer assim, banal, né? É um desafio real, mas que precisa trazer à tona vários elementos aí para a gente pensar. Eu queria ouvir de vocês agora, assim, o que vocês já conheciam sobre essa ideia de disrupção, se já tinham ouvido falar, se já era uma coisa clara, um conceito claro na cabeça de vocês, se é totalmente novo. Vamos lá, queria ouvir um pouco vocês, antes de a gente entrar no ensino híbrido.
Eles são muito silenciosos. Eu, por exemplo, não conhecia o conceito, professor. Nossa, ficou escuro aqui agora. Eu não conhecia o conceito, mas essa ideia de pensar em algo que modificasse ou que olhasse o processo educacional de outra forma, isso eu sempre pensei. Deixa eu desligar minha câmera, parece que eu não estou aqui, né? Peraí, deixa eu ver se agora melhora. Agora voltei. Tinha sumido. Mas aí, professor, eu fico pensando no final da tua frase sobre o Batman, Ivan, sobre essa questão da resistência das metodologias ativas na educação pública. Eu até entendo que é necessário modificar o processo de aprendizagem, porque cada um aprende de uma forma. Ninguém aprende igual. A forma como tu aprendeu há alguns anos atrás não é a forma como eu aprendo hoje. Então, os nossos estudantes também não aprendem da mesma forma. Manter um mesmo caminho para o conhecimento, ele normalmente não vai funcionar com vários, que no meio do caminho vão se perder. Mas, e aí eu digo da realidade da Secretaria de Educação, que é onde eu estou. Acho difícil, acho um desafio, melhor. Acho um desafio quando a gente pensa em metodologias ativas, sobretudo com a tecnologia na educação pública, porque eu preciso pensar primeiro no meu bolso, já que eu vou ter que comprar tudo, porque a escola não tem tecnologia. Então a gente já parte daí. E aí, todos os momentos que eu pensei em algo, eu literalmente precisei comprar algo, porque a escola ela não oferece. E aí, essa questão da resistência, assim, dos professores, em muitos casos, eu mudaria a palavra resistência para mais desânimo, porque eu vejo que muitos professores até têm o desejo, procuram, mas quando a gente tenta trazer isso para a realidade da nossa sala de aula, o desafio é muito maior do que o conceito nos mostra, já que algumas coisas, teoricamente, a escola poderia me oferecer. Uma rede de internet, por exemplo, no mínimo, que não tem. Jailson, eu compreendo essa sua fala, concordo plenamente com ela, mas tem um quesinho a mais. Eu vou colocar uma situação que a Isa vivencia, eu também vivencio, e alguns de vocês aqui podem vivenciar. Nós temos o Instituto Federal, dentro do Instituto Federal, as condições, você chegou a conhecer lá o campus e tal, quando você se matriculou já estava na pandemia? Não, já. Não, eu conheço o campus da L2. Então. O do Riacho Fundo, não. Então, a gente tem, assim, condições que muitas escolas, 90% das escolas públicas não têm. Então, a gente tem internet, a gente tem laboratórios, computador, a gente tem acesso a um monte de coisa. E a gente tem lá um monte de professores que ainda resistem. Então, a tecnologia, o acesso à tecnologia é um impedimento? É real, não tem como a gente negar isso. Em 90% das escolas. Só que não é só essa questão que está em jogo, não. Tem a questão da resistência. Por quê? Está muito impregnado ainda na cabeça do professor. Eu aprendi assim, então eu posso ensinar assim. E se eu aprendi assim, meu aluno também vai aprender assim. Então, a gente bate com muitos professores, tem muita resistência ainda. Assim. Então, assim, não dá para negar isso tudo que você falou, concordo plenamente, mas ainda o modelo que está na cabeça da gente, na cabeça dos professores, ainda é o modelo tradicional. Então, é aquela coisa assim, então, para aprender, o aluno tem que estar em silêncio, enfileirado, quietinho, e tá, bababá. É uma coisa muito impregnada. Estou falando de uma maioria também. Né? Tem um monte de gente que faz trabalhos fantásticos, assim, muito legais e que conseguem extrapolar. Mas é aquela coisa,
dava para a gente imaginar que era possível a gente fazer uma educação remota antes da pandemia, na rede pública do Distrito Federal, vamos pensar onde você está atuando? Não. Ninguém fazia, ninguém pensava que fosse possível. Foi o ideal, foi o que deveria ter sido feito, também não foi, mas foi possível fazer alguma coisa, né? Mas vou cortar o Kleber, desculpa, Kleber, só para continuar. Mas esse pensamento, professor, ele não é um pensamento dos professores, ele é um pensamento que é impregnado na nossa sociedade. Quando algum professor traz algo diferente para a escola, a grande maioria dos pais, perdão, vários pais não gostam e acham estranho. E aí eu digo por experiência própria, quando eu levei algumas coisas para a escola, para a minha sala, eu vivia na direção, porque a frase era: isso daí não é aula de artes, isso daí é qualquer coisa, menos aula de artes. Artes é colocar o meu filho para pegar o lápis e desenhar, e colorir, e pintar quadro, e fazer massinha. Para que ele tem que fazer uma coisa num site que a gente nunca nem ouviu falar, sabe? Então, essa resistência, ele é algo que é cultural, assim, nosso. Exato. Perdão, Kleber. Fala, Kleber. Boa noite, professor. Então, primeiro eu quero dizer que, assim, não sou a favor dessa tendência mais tradicional. Então, assim, nossa, eu acho que a gente precisa realmente mudar isso, ou melhor, colocar em prática o que eu vejo que tem muitos na legislação, nos documentos oficiais, né? Que a gente tem muito no papel, mas a gente não conseguiu colocar isso na prática. Então, você tem um fosso, tem um gap aí entre essa teoria e essa nossa realidade, que é muito mais complicada. Porém, e aí eu já vou dizendo, já trazendo aquela sua frase que eu acho que o senhor usou na última aula, né? Não dá para a gente tem que ter cuidado para não jogar a água do banho com o bebê dentro, mas ainda assim eu tenho que fazer algumas pontuações, algumas críticas, porque afinal de contas é essa uma das nossas habilidades, né? Essa de ter esse olhar crítico e com relação a essas mudanças. Então, a primeira coisa que eu queria trazer às vezes eu vejo o senhor falando sobre a gente conseguiu fazer algo que a gente não conseguia fazer antes, essa questão dessa nossa aula remota agora. Porém, assim, é lógico que daí pode surgir experiências bastante positivas, mas a gente também tem que ver que a gente só vai conseguir olhar direito para essa nossa experiência da educação, esse modelo de educação que a gente está vivendo durante a pandemia um pouco depois, né? Porque eu acompanho um pouco dos debates e o que eu vejo é que há indícios de que pode haver um aumento da desigualdade entre os alunos, porque aqueles alunos que têm acesso à tecnologia, professores que são mais treinados, eles vão ter um desenvolvimento melhor. Tem uma grande parcela aí que vai sair perdendo, vai ter uma cicatriz enorme no seu processo de educação. Então, assim, a gente tem problemas, muitos problemas aí nessa questão. Então, assim, é uma coisa para se ficar olhando. E aí, especificamente, sobre o que o senhor vem trazer aqui, que aí voltando para a água do banho com o bebê dentro, por exemplo, me causa um pouco um pouco assim, algo que me incomoda, assim, que eu não sei, que me provoca em algumas frases que o senhor trouxe, por exemplo, a prática acima da teoria. Isso daí, assim, me lembra... Acho que tem outras correntes que eu acho que também estão em volta dessa corrente liberal, que é aquela que você inverte os papéis, né? Aí você valoriza mais o empírico, a prática, e você acaba esquecendo essa teoria. E aí a gente teve até uma aula aqui sobre epistemologia na área de educação, e a gente trabalhou muito com a epistemologia da praxis, né? Que ali com a Cátia Curado, da Faculdade de Educação da UNB. Então, assim, logo... E lá, o conceito de praxis, se eu não estou enganado, ele trabalha muito com essa questão indissociável entre teoria e prática. Nenhuma acima, nem outra abaixo. A gente tem uma relação dialética entre as duas. Tá certo que ela formula isso para a formação de professores, mas eu fico pensando se isso também não cabe para o processo de aprendizagem dos alunos. Então, quando você traz assim, a prática acima da teoria, eu já fico, ai, meu Deus, o que é isso? E aí, essa questão do nexo da união
união com o mundo do trabalho. É lógico assim, que é uma parte fundamental essa da gente se preparar para o mercado de trabalho, para essa integração social do trabalho. Mas eu sempre fico com medo também por conta dessa relação que a educação tem com a nossa sociedade capitalista, com o capital, com essa questão de que forma é essa que a gente vai se unir com esse mercado de trabalho? Qual é o perfil desse educando que a gente está trabalhando ali para esse mercado de trabalho? Então, assim, acho que dá para a gente pensar bastante coisa sobre isso. E, por último, essa questão da competitividade como prioridade. Isso também dói, assim, porque eu não gosto muito dessa ideia da competitividade, porque isso me lembra muito essa relação selvagem que existe na nossa sociedade capitalista, e a gente deixa de lado aspectos como a colaboração, como outras coisas que são importantes, que a gente pode crescer junto de outras formas, se não por essa competição. Essa questão da competição me traz logo em mente aquela questão do ranqueamento, de classificação, de jogar uma escola contra outra, um sistema educacional contra outro, alunos contra o outro. Então, assim, um pouquinho sobre isso. Obrigado. Não, legal. Acho que é interessante essa fala, Cleber. Ela vem trazer toda a crítica que está por trás aí das metodologias ativas, estão exatamente nessas questões que você falou. Agora, eu penso assim, teoricamente, essas questões são fantásticas. Na prática escolar, até que ponto elas interferem? Essa é a minha crítica a essas questões. São fantásticas, são ótimas, concordo em gênero, número e grau, no sentido de fundamentação teórica e principalmente para a prática, para a formação docente. Agora, até que ponto isso interfere nas ações que a gente faz lá na escola, naquilo que a gente faz no trabalho diário da sala de aula, tá? Então, assim, é lindo, é maravilhoso, você olha os documentos, são lindos, maravilhosos, você olha os documentos da Secretaria de Educação do Distrito Federal, são teoricamente, maravilhosamente construídos. Olha o nível das escolas na prática lá do chão de sala de aula. Não é bem isso, tá? Então, é o contraponto que a gente também tem que fazer no sentido de olhar os dois lados da crítica, tá? Mas é importante a sua fala, muito importante. Diga, Flávia. Abre o seu microfone. Sim. Deixa eu abaixar aqui primeiro. Boa noite. Escutando vocês, assim, achei bem interessante essas últimas colocações que o Kleber colocou, e eu me lembrei, assim, antes deixa eu ver se eu entendi, né? Eu não tinha ouvido antes esse termo educação disruptiva, mas eu creio que a gente já ouviu bastante essa coisa da educação mediada por tecnologias educacionais digitais, né, como enfim, né, faz parte hoje do nosso dia a dia, a gente não faz mais nada hoje sem ter quer dizer, faz muita coisa no nosso cotidiano mediado por tecnologias digitais, e esse questionamento em relação à educação tradicional, a educação... aquele Nildo Nogueira usou um termo focado na ensinância, focado não é na aprendizagem, mas é na ensinagem. Então, assim, isso realmente é muito interessante, né, e urgente, está aí, né, está acontecendo. Ao mesmo tempo, assim, principalmente com a fala do Kleber, e com o que a Nayara colocou no chat, né, também nessa coisa mercadológica e tudo, também pensei no que a gente estudou nas últimas aulas sobre cultura e poder, sabe? A gente viu alguns exemplos de algumas escolas que inovaram com algo e alcançaram índices, né, nas avaliações internacionais e tal, então exemplos como a Finlândia, a Singapura, né, alguns exemplos nos Estados Unidos, né, no Japão, não sei o quê, e foi falando, e aí depois a gente leu alguns artigos que
eles foram por caminhos diversos e que chegaram aos resultados lá esperados, pensando aí nesse ranqueamento a partir dessas avaliações institucionais, internacionais, né, PISA e tal. E aí, uma coisa bem focada é a questão da valorização do professor e da professora, né, do educador e da educadora, e principalmente o incentivo na formação, que eu acho que vai bastante ao encontro desse texto sobre educação disruptiva, que se eu captei uma pessoa da área da informática, né, ou da computação, pensando numa formação para os educadores mediado por tecnologias de educação, tecnologias digitais, né? Então, quer dizer, é impossível a gente não pensar nesse foco, né, para essas transformações acontecerem, a gente precisa que a gente passe por uma formação, inclusive para enfrentar essa rigidez que nós temos em relação às mudanças, né, e principalmente as tecnológicas. Pensando também aí junto com vocês. Sim, eu acho que são fatores aí importantes, né, da gente refletir e que são pressupostos diferentes. Eles estão certos em pontuar, são pontos de partida diferentes, né, para essas duas, ou para essas formas de pensar a educação. Agora, na minha concepção, o que eu trago, enquanto fundamentação teórica, acho que muito legal, fantástico, toda a fundamentação que a gente tem numa linha marxista, teórico-crítica e tal, não sei o quê. Por outro lado, pensando na prática, acho que a gente não tem como fugir dessas questões tecnológicas que estão aí no nosso dia a dia. Então, assim, quem aqui tem mais de 25 anos, 30 anos, teve um acesso, vamos pensar, às tecnologias educacionais muito diferentes do que os adolescentes que estão na escola hoje, do que as crianças que estão acessando a escola hoje. Então, a vivência com as tecnologias, ela é muito diferenciada de acordo com as faixas etárias. Então, isso é uma coisa que a gente não pode negar. Outra coisa que a gente não pode negar é a questão do mundo do trabalho. Existem alguns autores que vão trabalhar com essa diferença de conceituação entre o mercado de trabalho e o mundo do trabalho. O mercado de trabalho é essa visão capitalista que a gente tem aí. O mundo do trabalho é aquilo para o qual, independente, não sei se independente, mas vamos numa linha aí marxista, vou pensar crítica, numa linha crítica, melhor que capitalista do que marxista, desculpa, a gente não pode fugir que o papel da escola é preparar as pessoas para o mundo do trabalho. Para que eu vou ter uma profissão? Para atuar no mundo do trabalho, seja ela uma profissão técnica, seja ela uma profissão nível superior, eu tenho que ter esse olhar e esse foco para o mundo do trabalho. Senão, eu vou estar formando uma pessoa para o nada, né? A escola ela tem um papel fundamental no desenvolvimento cultural, no desenvolvimento social, mas ela tem um papel fundamental no desenvolvimento econômico, e a gente não tem como fugir disso. E nós vivemos numa sociedade que, queiramos ou não, é uma sociedade capitalista, e que vai nos proporcionar ou nos nivelar, vamos pensar assim, talvez cruel a minha fala, mas de acordo com com esses direcionamentos aí voltados para esse mundo que a gente vivencia, que é o capital, né? Direcionado pelo capital. Então é isso. Eu acho que é importante esse foco, né, dessas falas de vocês e os pontos de partida, até para que vocês possam ter elementos
para criticar ou apontar falhas nessa ideia, né? Mas eu acho que a gente tem que tomar uns certos cuidados. Quando fala assim, a Nayara falando aí, né? Essa parte da relação com o mercado de trabalho me apavora, porque na escola pública acaba traduzindo informação de mão de obra barata e conformada. Então, se a gente ficar só nesse aspecto da formação para o mundo do trabalho, é isso mesmo. Mas se a gente olhar para a questão da formação crítica, aí a gente tem toda essa formação humana por trás. Então, não dá para a gente pegar um ponto. Eu trouxe lá, se eu não me engano, 5 elementos, né? Para a gente analisar e avaliar. Mas é isso, é importante ouvi-los, por isso que esse espaço é um espaço de discussão. O que eu estou trazendo aqui não é verdade pronta e acabada, são elementos que para a gente refletir dentro de uma perspectiva aí de pensar criticamente a educação. Tá? Eu queria fazer uma consulta para vocês. Tem como a gente se estender até as 9h30 ou 9 horas é o limite da nossa aula? Por mim, pode. Também. Por mim também. Para uma Acho maioria? ok. Sim, podemos. Não, beleza, então. Então, porque senão eu não ia entrar no próximo item e eu já ia encerrar a aula aqui. Mas legal, acho que é bom a gente entrar porque a gente dá conta de cumprir aí o que eu tinha programado em termos de conteúdos aqui. Bom, então vou voltar aqui para a apresentação. Fiquem à vontade para me interromper e para participar, tá, gente? Eu não vou enxergar o chat. Cadê? Ok. Então, agora, complementando aí, né, e entrando numa parte específica de uma das metodologias, né, que não é uma metodologia especificamente, mas que, se a gente aprofundar, a gente vai ver que acaba se incorporando como tal, a gente vai falar um pouco sobre essa questão do ensino híbrido. O que acontece com o ensino híbrido? Nós estamos, inclusive, agora numa moda aí, né, de achar que todo mundo está fazendo ensino híbrido, entendendo que ensino híbrido é essa mistura do presencial com a distância. Não dá para não dizer que isso não seja híbrido, né? Mas a gente precisa entender um pouco mais a fundo o que alguns teóricos que vieram apresentar essa ideia de ensino híbrido têm como concepção de ensino híbrido. Então, o Morin é um teórico da educação à distância, né? Escreve bastante coisas. Ele vem colocar que a educação é híbrida em si, porque ela já é uma mistura, né? Ela é imperfeita, ela é contraditória, ela é multicultural. Então, o ensino é híbrido porque transita entre a educação formal e informal, e todos somos aprendizes e mestres ao mesmo tempo. Então, existe uma mistureira danada aí, e por isso ele diz que tudo é híbrido, né? Então, vamos primeiro começar por esse conceito bem amplo para a gente chegar num conceito mais afinado. Então, na educação formal ocorrem várias misturas. Existem currículos que são mais flexíveis e possibilitam a mistura de metodologias. Existem diferentes atuações de docentes que promovem variadas formas de aprendizagem e caminhos personalizados. Então, normalmente, isso é o que acontece na maioria das escolas, né? Existe lá um currículo pré-estabelecido, mas que acaba que a atuação de cada professor é diferenciada, e aí, então, há um hibridismo aí, né? Há uma mistura aí, né? As escolas que estão atentas às mudanças mais inovadoras, redesenhando seu projeto educativo por meio do ensino híbrido, blending, né? No processo de sala de aula invertida. Então, aí a gente já começa a falar de um outro conceito, né? Muito utilizado com o nome em inglês, blending, eu não gosto muito não, mas é o que a gente encontra na literatura, né?
e que vem, então, colocar essa ideia da sala de aula invertida, que a gente vai aprofundar um pouco mais ali para frente. Tá? Então, como ampliar o termo híbrido na educação? O ensino híbrido, da maneira que vem sendo utilizado nas escolas de educação básica nos Estados Unidos, na América Latina e na Europa, difere das definições de blended learning, voltadas para o ensino superior e entendido como aquele modelo em que o método tradicional, presencial, se mistura com o ensino à distância. Então, isso aqui é muito que tem sido chamado hoje de ensino híbrido, né? Metade da turma vai para a escola, outra metade fica em casa fazendo atividade. Aí, na outra semana, inverte e tal. A gente vê que, então, isso é um tipo, mas não é o que alguns autores vêm apresentar para a gente aqui, que é um pouco do que eu quero aprofundar aqui com vocês hoje, tá? Em alguns casos, determinadas disciplinas são ministradas na forma presencial, enquanto que outras são online. Né? Então, tem essa... no ensino superior, né, principalmente nas instituições privadas, tem muito disso. Né? Aí elege lá algumas disciplinas que vão ser não presenciais e outras que são presenciais, e aí, então, agora com essa história de pós-pandemia, já está, assim, banalizando um monte de coisa aí, principalmente no ensino exterior, né? Então você tem 3 modelos. Você tem o modelo presencial, você tem o modelo híbrido e você tem o modelo à distância, né? E mesmo assim, quando você faz o presencial, nem tudo é presencial, né? E aí a gente tem, assim, uma certa degradação do conteúdo e até do nível de educação e tal, né? Então, de acordo com o modelo proposto pelo Clayton aí, Instituto, né, Clayton, o ensino híbrido é um programa de educação formal no qual um aluno aprende por meio do ensino online como elemento de controle do estudante sobre o tempo, o lugar, o modo, o ritmo de estudo e por meio do ensino presencial na escola. Então, é esse modelo aqui, né, que é o que eu gostaria, o que eu quero que vocês compreendam como conceito de híbrido. Não é essa mistura simplesmente do presencial com a distância. Então, a gente vai ver aqui alguns modelinhos aqui, né? Então, modelos de ensino híbrido. Modelos de rotação. Aí a gente tem aí rotação por estações, rotação, laboratório rotacional, sala de aula invertida, rotação individual. Modelo flex, modelo à la carte e o modelo virtual enriquecido. Então, são uns modelinhos que a gente vai ver individualmente cada um deles aí para tentar entender. Então, o que é o ensino híbrido nessa concepção de modelo de rotação por estações? Então, aí eu tenho uma sala de aula tradicional, né, uma turma, na verdade, uma turma, e aí essa turma vai fazer um processo de rotação. Então, aqui são os laboratórios, né, aprendizagem online. Então, tem um laboratório virtual, né, com acesso virtual à escola, um laboratório com máquinas ali, com computadores. E aí eu tenho outras estações. Então, eu tenho essa estação de aprendizagem offline, ou seja, onde eu vou ter ali os alunos num diálogo, numa conversa, mas sem acesso à internet, né? Eu vou ter essa estação, que é o espaço onde tem entre aspas, aí, a aula com o professor, ou o professor conduzindo a instrução, e os alunos vão girar, né, por essas estações. Aqui no laboratório eu tenho um tutor, ao invés de um professor. O professor está aqui na sala de aula. Então, o professor pode trabalhar determinados conteúdos e determinadas tarefas aqui, e essas tarefas podem ser cumpridas aqui nas atividades ou nas estações colaborativas, onde vai ter trabalhos em grupos, e assim os alunos vão conversar e trocar ideias, e também em atividades online, onde ele vai ter um aprendizado aqui no laboratório e tal. Mas percebam que isso aqui tudo acontece
no espaço da escola. Tá? Então, não tem nada a ver com essa ideia de um grupo de aluno está na escola, outro grupo de aluno está em casa. Tá? Então, os grupos podem ser divididos em grupos, mas os grupos vão estar rodando nessas estações. Então, ao invés de atender aqui na sala de aula um grupo com 40 alunos, eu posso atender um grupo com 10 ou 20 alunos, e aí os outros grupos estão rodando nas outras estações, nesses momentos em que eles não estão aqui com o professor na sala de aula. Tá? Então, esse é um tipo de modelo de ensino híbrido, rotação por estações. Alguma pergunta, gente? Alguma coisa que eu tenha passado batido aqui, que não ficou compreendida? Nada? Então, vamos para frente. Aqui é um modelo de ensino híbrido de laboratórios rotacionais. Tá? Então, eu tenho aqui um laboratório. Tenho aqui um laboratório de aprendizagem. Esse laboratório ele pode estar dividido e as máquinas podem ter acesso a determinados conteúdos divididos. E eu tenho as salas, que eu posso chamar até de salas ambientes, né? Onde eu tenho os conteúdos sendo trabalhados dentro por área, no caso aqui está dividido por área, né? Literatura e estudos sociais, matemática e ciências, repetiu aqui, tá? Mas aí pode ser uma outra área, ciência da natureza e tal, linguagens e assim por diante. Então, o que acontece? Os alunos em grupos, eles vão rodar por essas estações de trabalho, né? E aí, nas salas aqui, eu tenho os professores, vermelhinho é o professor, né? E nos laboratórios eu tenho tutores que vão acompanhar as atividades que eles vão realizar online. Então, eu tenho momentos offline nas salas, com a presença dos professores, e eu tenho momentos online que eles vão estar no laboratório, e aí também tudo no processo de rotação, né? Então, são grupos que vão passar em cada uma das estações, e aí eles vão cumprindo as atividades que eles têm que cumprir nas estações. Tá? Então, é um outro modelo. O terceiro modelo, que eles colocam aqui também como sala de aula invertida, né? Que, como funciona? Aquilo que o professor faria na sala de aula normalmente, que é apresentar o conteúdo aos estudantes, explicar a teoria, ele faz isso por meio da gravação de um vídeo ou de um áudio, certo? E aí ele disponibiliza esse material para o aluno. Então, vamos seguir as setinhas aqui, eu acho que é melhor. Então, na linha de cima é o professor, na linha de baixo é o estudante. Então, o professor grava esse material, disponibiliza, compartilha com o aluno antes da aula, e o aluno, antes da aula, né, tem acesso a esse material. E aí, durante a aula, o aluno vai fazer as atividades. Por que é invertido? Porque, normalmente, o que a gente faz? A gente trabalha a teoria em sala de aula, aí passa as atividades para os alunos fazerem, quando muita gente faz um exercício ali na sala de aula, quando dá tempo, e depois o aluno vai para casa para fazer os outros exercícios. Nessa ideia aqui, o aluno vem fazer o exercício na sala de aula, e aí o professor, então, vai acompanhar o aluno nas suas dúvidas que ele vai surgindo na hora de fazer o exercício ali. E aí, depois da aula, o professor avalia e decide o próximo tópico, como é que vai ser, né? Os alunos, eles recebem, então, o material antes da aula. Durante a aula, vão ali em grupos ou individual, tirar as dúvidas com o professor, né? E depois, como atividade de casa também, revisar o conteúdo que foi trabalhado. Então, essa ideia da sala de aula invertida, ela coloca aqui alguns elementos assim, parece simples, bobo, mas que vai realmente trazer à tona um elemento que não era muito
enfatizado, vamos pensar assim, no processo anterior, né, nos processos de ensino tradicional, mas que agora conseguem ter aí, e que precisa, no caso, ser mediado pela tecnologia. Então, é um dos elementos ali dos rotacionais. Professor, E a rotação individual. A rotação individual, na verdade, professor, ela não é uma invenção agora. A diferença da invenção está na questão da colocação e da tecnologia, né? Mas quem conhece o método Montessori, né? O método Montessori é exatamente essa ideia de rotação individual. Então, existem lá os conteúdos que cada aluno tem que cumprir, e aí esses alunos individualmente vão fazendo as suas tarefas e vão cumprindo aqueles conteúdos. Conforme eles vão cumprindo aqueles conteúdos, eles vão avançando para um outro nível de ensino. Então, existem momentos em conjunto, então eles aqui na sala de aula com o professor. Existem momentos de tutoria, que é um acompanhamento mais individualizado, isso tudo offline. Existem momentos que eles vão desenvolver atividades online, e aí vão para o computador. Existem momentos que eles vão desenvolver atividades individuais, fazer as tarefas e tal, sem acompanhamento de tutoria. E existem momentos que eles vão fazer com acompanhamento de tutoria. E, em alguns momentos, grupal, em grupo com acompanhamento de tutoria, ou individual com acompanhamento de tutoria. Tá? Então, essas são, vou botar naquele slide, os modelos de rotação, né? Rotação por estações, rotação laboratório rotacional, sala de aula invertida ou rotação individual, certo? Então, estão dentro desse primeiro modelo aqui, e é isso que eu entendo como ensino híbrido, não é essa ideia do ensino híbrido que estão falando por aí. Bom, vamos lá para frente. O que é o modelo Flex? O modelo Flex é a escola disponibiliza todos aqueles ambientes dos outros modelos rotacionais, certo? E o aluno vai escolher o que ele quer fazer. Se ele quer fazer com grupos, se ele quer fazer individual, se ele quer fazer... Então, é um modelo assim, muito aberto, muito fora dos padrões que a gente tem de sala de aula, de grade horária, de ambiente pré-determinado e fechado. Então, a gente tem aqui sala de apoio, que é uma sala fora da sala de aula, outra sala de apoio, mas é uma sala em grupos maiores, aqui é um grupo menor, né? Uma área social, que não é uma sala de aula, mas que é um lugar para troca de conversa e de ideias e assim por diante. Os laboratórios que estão aqui disponíveis, e nesses laboratórios a gente também tem espaços de aprendizagem offline, então, tanto online quanto offline, certo? Nos laboratórios, a gente tem um tutor, aí, alguém que vai acompanhar a aprendizagem ali. Tem uma sala de apoio com o professor, e aí pode proporcionar, pode provocar questões aí de trabalho individual ou em grupo, né? No caso aqui está representado como trabalho em grupo. E tem os laboratórios de ciências, que são laboratórios de prática. Então, Flex por quê? Porque o aluno vai escolher o modelo, o aluno vai se organizar. Aqui está aquela ideia de itinerário formativo ao extremo. O aluno vai montar o seu itinerário e ele vai dizer o jeito que ele vai organizar a sua aprendizagem. Tá? É uma coisa muito louca para a nossa cabeça, que é feita de caixinhas. Certo? Aqui é o modelo à la carte. Quer dizer, cada um vai escolher e a escola vai oferecer todos os modelos, e aí o aluno vai escolher o que ele quer, se ele quer um ensino presencial, se ele quer um ensino mais à distância, mais em casa, se ele quer um acompanhamento de um professor online ou não, né? Se ele quer ou se ele precisa. Então, a escola
oferece todas as formas e o aluno vai se organizar de uma forma ou de outra. Então, existem várias experiências aí que a gente pode colocar nesse sentido. Eu já vivenciei uma em que era ensino de educação de jovens e adultos, era EJA, e o aluno tinha lá, o professor ficava de plantão, o aluno procurava se ele quisesse ou não, o aluno tinha um material para ele seguir, e aí ele podia fazer tudo em casa e vinha para a escola só para fazer a prova. Então, ele ia na escola, marcava o dia de fazer a prova daquele determinado conteúdo, e aí ele tinha lá os conteúdos para ele vencer de cada disciplina. Então, ele podia fazer uma disciplina de cada vez, fazia português, depois ele fazia matemática, depois ele fazia história, depois ele fazia geografia, do ensino fundamental inteiro. E aí, conforme ele ia eliminando aquelas etapas, se ele eliminasse tudo que estava programado lá no seu histórico, e aí então ele passava para um outro nível e assim por diante. O slide está muito ruim, desculpa aí, mas eu não consegui achar uma imagem que bonitinha e eu não tenho habilidade para fazer essas coisas, então acabei pegando essa mesmo. É o virtual enriquecido, né? Na verdade, então, eu trabalho em casa e aí ele tem um apoio presencial, né? Tanto de computador, né, online, quanto de offline. E aí ele tem um conteúdo de instrução, geralmente esse conteúdo é impresso. Muitas atividades de educação à distância funcionam assim, né? Principalmente as mais antigas. Então, o aluno ia fazer um determinado curso, ele recebia o material impresso, aí ele tinha lá um polo de apoio, e nesse polo ele tinha um lugar de fazer as provas, de enviar os trabalhos online, e ele tinha também um local de estudo, se ele quisesse, lá com o apoio de um professor, ou de um tutor, ou de alguém que ajudasse ali no conteúdo. Tá? Então, é isso. Vou disponibilizar os slides lá para vocês terem mais tempo para perceber e identificar essas diferenças, né? A ideia aqui era só apresentar mesmo e mostrar que o que estão chamando de ensino híbrido é uma coisa muito superficial, muito ingênua, vamos pensar assim, e que existe todo um estudo, toda uma proposta, vamos pensar assim, de ensino híbrido, né, que são essas que eu apresentei, que são alguns modelos aí, no caso, né, que eu apresentei para vocês e que podem ser compreendidos numa dinâmica muito maior dessa aprendizagem híbrida aí, dessa mistura da inserção aí, né, da tecnologia no processo educacional. Dois elementos são importantes da gente pontuar nessa questão do ensino híbrido. Tá? O primeiro deles é a questão da inserção da tecnologia. Então, não é simplesmente como algumas escolas, inclusive escola particular tem feito aí, né, agora nesse momento de pandemia. Boto metade da turma na sala de aula, coloco lá uma câmera de vídeo gravando a aula e o aluno que está em casa está assistindo a aula do mesmo jeito que o outro que está presencial, né? E aí se vire, porque quem está assistindo em casa não tem direito a fazer pergunta, não tem direito a dizer o que não entendeu e não tem direito a um monte de coisa do quem está lá presencial. Então, é só para a gente ver assim, que existem modelos pensados, elaborados. Então, o primeiro elemento é isso, né? É a inserção da tecnologia, mas não é de qualquer jeito, nem de qualquer coisa. E o segundo elemento está relacionado com a questão da personalização, né? De ver e de prestar atenção como é que cada pessoa aprende, como é que cada pessoa tem o seu ritmo próprio e respeitar esse ritmo no sentido de proporcionar a ela condições, né, de tempo, espaço e momentos para
para ela conseguir produzir o seu conhecimento, né? Então, era isso que eu queria apresentar para vocês. Queria ouvir um pouquinho de vocês, se vocês já tinham ouvido, já tinham visto esses modelos, o que vocês pensavam no ensino híbrido, se era exatamente isso, se tem alguma coisa diferente. Diga, Kleber. Professor, eu ia fazer a pergunta se você já ouviu alguma crítica com relação àquela modalidade lá da sala invertida, com relação ao tempo dos alunos em casa, por acabar tomando... eu estou imaginando, porque eu tive uma experiência dessa na graduação. E também, lógico que não dá para generalizar a minha experiência da graduação com todas as outras experiências, mas no meu caso, o que eu percebi foi que há uma grande demanda do tempo fora ali da faculdade. No caso dos alunos, seria fora da escola e demandando muito tempo de casa. E eu fico pensando que os alunos precisam ter os seus tempos, né, também para não sobrecarregar. Nesse caso, eu me lembro muito o caso lá acho que é de Singapura, que eles lá tem os alunos de lá têm uma carga muito alta, né, de atividade, de tempo dedicado à escola, tanto na escola quanto fora da escola, mas tudo ligado com a escola. Então, eu estava pensando nisso daí, dessa questão, porque na minha experiência, assim, eu não sei se... Para mim, assim, foi bom, mas não foi bom, porque teve essa demanda muito grande de tempo fora da sala de aula, e aí na sala de aula, assim, e isso para a gente tinha que consultar os livros e tudo mais, e na sala de aula a gente ia fazer testes, então, testes para aferir se a gente aprendeu direitinho ou não, então, assim, eu achei meio estranho um pouco isso daí, assim. Ok. Isabelita? Não, é só porque em língua inglesa... Tá me ouvindo? Sim. Só porque em língua inglesa, por exemplo, essa questão da rotação, a gente chama de stations, né, estações, a gente fazia muito em língua inglesa, da gente ter, claro que sala de aula fora. Então, assim, tem muita coisa de ensino de línguas que tem tudo a ver com o que você está falando, que a gente já fazia, assim. Então, assim, 10 anos eu faço isso, 15 anos eu faço isso, né? E eu acho que é importante essa coisa das estações para criar autonomia. Por exemplo, o adulto não gostava das estações. A gente dava aula para adulto, ele achava, por que eu tenho que levar? Porque o aluno tem que se movimentar, né? Então ele ficava num grupo, aí a gente marcava o tempo, ele tinha que finalizar aquela tarefa, passar para o grupo seguinte, e ele ficava, por que eu tenho que ficar em pé? Por que eu não posso ficar sentado? Então, assim, o adulto reclamava do formato, os menores adoravam, né? Porque ele se movimentava, ele tinha que trabalhar com o grupo, ele tinha que finalizar a tarefa, ele queria terminar rápido. E é interessante, assim, porque a partir do momento que eles estão trabalhando sozinhos, eles têm que depender um do outro. Então, assim, eu achava legal, porque a gente está lá como monitor, a gente orienta, ó, essa estação é para isso, então tem que ouvir um áudio e completar um exercício. Aí na outra estação eles têm que ler um texto e responder as perguntas. Na outra estação eles têm que usar o tablet para, sei lá, achar uma informação. Na outra estação eles têm que, não lembro. E aí eles têm que um ajudar o outro a poder finalizar. E no final a gente não precisa corrigir, porque eles já se corrigiram, já entenderam. A gente só tem que perguntar o que foi mais, o que eles gostaram mais. Exatamente. Pois, não estou te ouvindo mais. Não sei se sou eu que saí do ar, mas acho que não. Também não estou escutando, não. Voltei, deixa eu... Voltou. Eu voltei? Ai, meu Deus, o que eu falei? Agora eu sei o que eu falei. Eu não sei o que eu falei, não sei até onde foi. Não, mas acho que é essa ideia que você colocou, assim, o adulto tem mais resistência do que os mais novos, né? Nessa questão e a questão da dinâmica, né? Por isso que essa ideia da tal das metodologias ativas e a aprendizagem está numa concepção assim, você aprende de corpo inteiro, né? Não é sentado na cadeira ali e tal, não sei o quê. Embora aquela coisa, volto de novo a minha fala lá, a gente não pode jogar a criança com a água suja fora, né?
Para uns vai dar efetividade essa aprendizagem, sentadinho, quietinho e tal. Vai funcionar. Só que para esses meninos que nasceram, são nativos da tecnologia, vai ter maior dificuldade. Eles não vão conseguir. Por isso que hoje 90% das nossas crianças são hiperativas. Por que elas são hiperativas? Né? Porque a escola não dá conta da energia que elas têm para gastar. Onde já se viu, a gente consegue ficar 2 horas aqui sentado na frente do computador falando de um determinado assunto. Quem tem aí menos de 20 anos, com certeza está muito mais incomodado do que quem tem mais de 30, né? Então, assim, essa ideia e essa dinâmica, ela está muito atrelada à capacidade que cada um tem de acordo com a vivência que teve, né? Sem desmerecer e sem supervalorizar ninguém, mas essa ideia... Então, a Isa traz uma ideia legal, que os cursos de línguas, principalmente de inglês, eles já têm uma dinâmica assim, porque eles trazem essa ideia também de outros países, de outras culturas, e que o processo educacional está diferente do nosso. A gente ainda não está habituado a isso. Mais alguém, gente, quer contribuir? Acho que o Kleber tinha levantado a mão, não tinha? Ainda não. Não, foi sem querer, então. Tudo bem. Alguma outra coisa, gente? Algum outro conceito que passou que eu não tenha falado? Está tudo bem? Compreenderam? Falo para frente. Ok, então a gente encerra aqui. Eu vou parar a gravação, mas não saiam ainda não, porque eu preciso só conferir aqui se a minha chamada está ok.